Olá pessoal, aqui é o professor Rogério. A gente vai então hoje na aula selecionada para hoje, né, abordar alguns temas, né, específicos do texto 2, que foi enviado na semana 14, na semana passada, no dia 9/6. Então, vamos lá, vou apresentar aqui a tela para a gente conversar um pouquinho sobre eles. Deixa eu só abrir aqui. Espero que esteja abrindo para vocês aí. Vamos ver. Não está dando. Coisa, né? Então, nós estamos falando sobre corporeidade, gênero e sexualidade. Nossa proposta aqui é falar sobre essa dimensão humana do corpo, né? Falamos no primeiro texto que há uma preocupação social com relação a essa ideia de um padrão de beleza, há toda uma compreensão de corpo que vai além dessa ideia física, né? O corpo tem um recheio a mais, até usamos esse argumento. Aí nós começamos a falar dos gregos, né, dessa ideia de que eles compreendiam o corpo, né, davam uma importância ao corpo, simplesmente, né, por reconhecer que havia uma dupla natureza entre corpo e alma, ou nesse caso, né, de um lado havia uma natureza espiritual e uma natureza material. Nós começamos do Platão ali, falando sobre a perspectiva lá do dualismo psicofísico, né? O Platão trabalhava com os dois mundos, o mundo de dentro da caverna e o mundo de fora. Falamos também do Aristóteles, que defendia aquela perspectiva orgânica, não de que matéria e corpo são separados, mas ele já via isso tudo juntos. A gente percebeu um pouquinho na Idade Média, quando o corpo foi visto como fonte de pecado. Falamos do Spinoza, quando ele falava lá dos estímulos para o corpo. E nós paramos, né? Na verdade, iniciaríamos o segundo texto com o Maurício Merleau-Ponty. Mas o Maurício Merleau-Ponty é um filósofo que desenvolve um conceito interessante sobre o corpo, quando ele fala de corpo próprio, né? Na verdade, ele diz que cada pessoa é um corpo, e nós não somos uma máquina, né? E se nós somos um corpo no mundo, nós percebemos, nós vivemos uma experiência com o mundo. E isso é muito interessante porque é uma experiência muitas vezes subjetiva, particular. E o nosso corpo também ele se adapta à realidade, ao mundo que está à nossa volta. Coloco aqui, né, que o próprio Merleau-Ponty faz uma crítica lá ao Descartes, que ele fala, né, penso, logo existo, para dizer que o corpo, né, a existência da nossa, a certeza da nossa existência, segundo o Merleau-Ponty, está no corpo. O corpo é uma comprovação existencial, né? É uma jogada de teorias, né, para poder afirmar essa ideia de como nós vivemos no mundo. Aí, na sequência, vem o Michel Foucault, um filósofo que trabalha um pouquinho sobre a perspectiva de que, durante a história, o corpo também sofreu meio que uma disciplina. O Foucault estudou as instituições, como escolas, presídios, ele até reconheceu, né, que essas disciplinas muitas vezes moldaram, né, foram usadas para moldar o comportamento, transformaram corpos em identidades que lhes são atribuídas. Só que o Foucault trabalha um conceito interessante de poder, como se nós identificássemos que o corpo é um lugar de poder. Quer dizer que a gente pode também, como se diz, resistir ao poder que lhe é imposto. Conhecendo o nosso corpo, a gente pode, ao mesmo tempo, né, dar consciência à nossa própria existência e transformar a realidade que nós estamos inseridos. Bem, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre a Simone de Beauvoir, que é uma filósofa feminista e tal, mas ela trata dessa perspectiva da sexualidade. Mas o autor do livro aqui traz o conceito de sexualidade
como algo específico humano, né? Quando a gente fala de corpo, naturalmente a gente também está falando de sexualidade. A sexualidade é uma dimensão do corpo, né? E quando o autor coloca, né, qual a relação nossa com o nosso corpo, com a nossa sexualidade? O autor até traz a perspectiva de que o corpo é sexuado, né? Somos classificados muitas vezes como masculino e feminino, mas se a gente for pensar nessas discussões sobre o corpo, e é claro que a gente está aqui respeitando, né, a própria compreensão de corpo de cada um, pessoal, nós estamos aqui julgando ninguém em nenhum momento, nós estamos fazendo uma perspectiva crítica que o autor traz aqui, até para mostrar algumas perspectivas. Espero que vocês compreendam. Se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário, vocês me falam lá no final, certo? Gostaria que vocês fossem bem maduros ao ponto de expressar também as suas opiniões, né, como o exemplo aqui dessa perspectiva, né? Se a gente for ver, existe uma visão mecanicista e uma não mecanicista. Uma visão mecanicista, então, é aquela que atribui a questão da sexualidade apenas por uma questão biológica, né? Somos definidos pelas características das quais nascemos. Há coisas que são exclusivamente femininas e há coisas que são exclusivamente masculinas. Uma visão não mecanicista, que é o que o autor traz aqui com uma outra compreensão, que seria as formas diferentes de viver o corpo. Até ele fala não mecânica porque trabalha com essa perspectiva da cultura, né? Que ele até diz aqui, né? O sexo pode ser biológico, tudo bem, mas também há formas de viver o sexo, né? E ele modifica de pessoa para pessoa. O mais interessante dessa perspectiva, espero que vocês compreendam, né, claro, que é a sexualidade aqui, essa questão de gênero também, né, devem ser debatidos de uma forma mais ampla. Nós estamos aqui iniciando algumas discussões, né, já que falamos sobre a corporidade, que pode nos ajudar até a pensar um pouco mais como viver essa essência humana, né? O autor traz aqui duas perspectivas, na verdade, perspectivas de estudo sobre o sexo na história, e realmente, né, de um lado houve um saber científico, onde falou-se propriamente dito sobre sexualidade de forma ampla, né, livre, mas também houve uma visão moralista, né, que de uma certa forma tentou reprimir, legitimar, impor, né, certos padrões morais sobre a questão da sexualidade. Bem, voltando a Simone de Beauvoir, ela diz que ela, ao estudar a condição feminina, ela também afirma que ninguém nasce mulher, mas torna-se mulher. Como se vive? Essa é uma reflexão interessante, porque ao analisar a natureza feminina, olha só, ela diz que cada mulher, todos os dias, constrói a sua identidade. E isso é interessante porque ela também coloca para o próprio homem, isso pode ser aplicado pelo próprio homem. Ninguém nasce homem, a todo momento nós estamos construindo, nos fazendo, construindo as nossas identidades nos espaços onde nós estamos envolvidos. Ó, o filósofo argumenta que a cultura e o pensamento também foram dominados pelos homens, de modo que a mulher foi considerada o outro, já que ele fala, né, ela fala de um segundo plano. Acho que nós não podemos definir alguém como melhor ou maior, mas sim humanos, né, propriamente ditos. Temos naturezas diferentes, mas cada pessoa luta pela sua identidade e faz valer o seu reconhecimento. A questão de gênero hoje não pode ser resumida só a essa ideia de masculino e feminino, né? Há uma perspectiva da diversidade sexual que nos faz até pensar um pouco mais, né? Em outras perspectivas. Claro que, como eu disse aqui, é uma realidade que se impõe em uma forma cada vez maior, ainda que uma sociedade moralista a combata, né? O Deleuze e o Guattari, são dois filósofos também citados no texto, eles falam que há muitas camadas sobre como a sociedade vive a sexualidade. E quando a gente reduz ela apenas a gêneros, muitas vezes há dentro disso um aparelho que está reprimindo os jogos do desejo, como as pessoas vivem a sexualidade. Mas olha só, cada pessoa embaralha a si mesma o masculino e o feminino, o heterossexual e o homossexual, de modo que uma definição de gênero é sempre algo transitório também, que faz em determinado contexto. E é claro, né, como vivemos o nosso corpo. Cada momento somos chamados a assumir uma identidade, um papel social e agir de acordo com ele. Bem, trago dois conceitos aqui interessantes relacionados ao tema, como no caso da homofobia, né? A homofobia é uma atitude muitas vezes discriminatória, preconceituosa, eu não sei o que vocês pensam sobre isso, hoje é crime, né?
Há também a transfobia, que pode ser relacionada, no caso, né, a indivíduos transexuais, transgêneros, e essa discriminação, essa intolerância, né? O assédio, acho que também pode estar relacionado à questão da perspectiva da sexualidade. A gente sabe, né, de algumas campanhas ali, por exemplo, não é não, ou para afirmar, né, com relação à ideia de que às vezes o assédio pode estar relacionado não apenas à questão moral, sexual, psicoativa, vários tipos de assédio, mas quando alguém, né, insistentemente persegue, ou até mesmo impertinentemente, né, tenta fazer algo com uma outra pessoa, isso tudo pode ser considerado assédio, tudo isso deve passar por uma reflexão, né, sempre procurar ajuda, como também dos órgãos competentes, né. Eu coloco aqui algumas perguntas para finalizar, para não ficar extensa aqui a discussão, né, e eu acho que vocês não precisam responder apenas aqui como um debate para a aula de hoje. Sexualidade e gêneros devem ser debatidas na escola? Isso é um tema né, que custa caro, até a gente sabe, há uma crítica, né, de que pode estar influenciando os jovens na questão da escolha da sexualidade. Não é esse o meu caminho aqui, ao contrário, pessoal, como professor, estamos apenas propondo algumas reflexões. Tem uma afirmação que é comum, né, não sei se você concorda com ela: o homem que é homem não chora, né, para justificar que o homem, só porque ele é homem, necessariamente ele tem que ter um posicionamento firme sempre, a todo momento, né. Sobre essa questão da sociedade machista, será que ainda prevalece na sociedade? Falamos aí o que quer dizer homofobia, transfobia e até mesmo o que caracteriza o assédio. Bem, acho que deu para a gente fazer algumas discussões aqui. Eu estou à disposição, foi um vídeo curto, só para a gente falar e aprofundar alguns conceitos. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí e até a próxima.